E aí, amizade, estamos começando mais um episódio do podcast Sobrevivências. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as nossas experiências de trabalho. Vai ser quase como uma entrevista de emprego aqui hoje. E, como sempre, sou eu, Matheus Bachega. Eu, Akin Valente. Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito. E como eu falei, vai ser quase uma entrevista de emprego. A gente vai contar um pouco das nossas experiências passadas nos trabalhos. Como a gente já falou, quase todo mundo aqui trabalha atualmente, mas a gente não vai focar nesse trabalho atual. A gente vai focar nos antigos para quem poder ter o que falar também. Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu queria... Aproveitando, se alguém tiver uma vaga de emprego por aqui... Exatamente, gente. Esse vídeo é para isso. Você é empreendedor. Akin, conta aí pra gente, onde você já trabalhou? Já trabalhei na CTC, Centro de Tecnologia Canaveira, parece ser uma empresa muito importante, pior que é. Mas eu fui... Mas a função do Akin, não. Trabalhei na CTC, fui estagiário lá. Eu estagiei na biblioteca, cuidando dos livros, catalogando todos os livros, identificando. E também, depois, no finalzinho, eu passei para o financeiro, como se fosse uma elevada de cargos sem aumento salarial. Um upgrade. Porque não tem promoção. Tudo isso na mesma empresa ou você trabalhou em outras empresas? Isso era só na CTC. Daí eu fui para o financeiro, que era o fiscal e tal. Daí eu ficava, fiscalizando o cupom da galera. Sabe aqueles cartões empresariais? Que vai lá, paga, depois eu tenho que... Sabe a pessoa que carimba o cartão no estacionamento? Ou aquele que carimba o ticket no cinema? Daí da CTC eu fui para o Instituto Formar, que é onde eu fui aprendiz, mas que também eu fui funcionário. Que lá eu trabalhei dentro da empresa como assistente administrativo. Lá eu cresci profissionalmente mesmo, porque lá tive um cargo, responsabilidade e tal. Daí fiquei 2 anos e depois eu vim para a faculdade. E essa é a história de um bebê que trabalhou. E fez estágio. 3 anos de trabalho direto. E fez 5 anos de estágio, porque ele começou a trabalhar com 15. Pior que foi mesmo. Verdade. Ai, comecei meu com Deus. 16. Vai, Fran. E eu sou... Vai, Fran. E você Deixa do trabalho. Tá logo aqui, chega. Mas Meu Deus do céu. Daqui a pouco ele fala, porque eu trabalhava no CTC na biblioteca, eu era estagiário. Falou isso umas 4 vezes. Vai, Fran. Nossa, Franciele, o que é trabalho? Diferente do Akin, eu já tenho uma idade mais avançada, então eu tive tempo de trabalhar em vários empregos. Eu também trabalho igual a Akin, desde os meus 15, 14 anos. Finalzinho dos 14 anos eu comecei a trabalhar. O primeiro emprego que eu tive foi numa conveniência de uma empresa de autopeças, era uma empresa muito grande. E aí eu trabalhava do lado da loja de acessórios, que é onde coloca carro, isso, filme, som, essas coisas do carro. E aí o dono lá, ele ficou noivo, e aí a noiva dele abriu essa lojinha de conveniência do lado da loja dele. Então aí ela me chamou para trabalhar com ela lá. Era muito legal, porque eu mexia com comida, fazia brigadeirinho de festa, essas coisinhas assim, era bem legal mesmo. Foi lá que eu aprendi a fazer ovo de Páscoa, tá? Ano que vem eu vou fazer ovo de Páscoa aí para vender para vocês. Acho que vai demorar um pouco para chegar aqui, mas... não tem problema, o importante é vocês comprarem. E aí eu trabalhei lá 1 ano e 8 meses, aí depois a gente mudou de cidade. Nessa outra cidade eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, que foi na cidade lá que eu morei junto com a Mari, morei na mesma cidade que a Mari Marques. E aí a gente começou a fazer um curso tecnológico de contabilidade, nós duas, a gente fazia junto. E aí, então, eu consegui o estágio de escritório de contabilidade. Aí, com 1 semana que eu estava trabalhando, meu pai recebeu notícia que ia ser nomeado para outra cidade. Aí, eu tive que já pedir conta do meu estágio, de 1 semana. E aí, eu mudei de cidade de novo. Aí, nessa outra cidade, eu comecei a trabalhar como auxiliar de dentista. E aí, eu trabalhei 1 ano e 8 meses também. Foi a única vez na minha vida que eu quis fazer alguma faculdade voltada para a área da saúde. Todo mundo sabe que eu sou formada em medicina, né, pelo Grey's Anatomy, mas... o sonho começou ali, entendeu?
O sonho começou ali quando eu comecei a trabalhar como auxiliar de dentista. Era muito legal. Eu aprendi a fazer bastante coisa também relacionada a odonto, enfim. E aí, depois disso, enquanto eu estava trabalhando como auxiliar, eu comecei a fazer faculdade de Direito. Então, aí eu comecei a me interessar em trabalhar em outras coisas. Aí, eu saí da clínica de odonto e comecei a trabalhar numa loja de tecido. Tudo ok, né? Com direito e com odonto. E aí, eu trabalhei 8 meses vendendo tecido, aprendi a costurar, falar sobre costura, conversar com as tias, com as vós, eu entendia tudo de tecido e costura, né? E aí, quando eu estava com 8 meses, mais ou menos, nessa loja, a gente descobriu que meu pai ia ser nomeado para outra cidade de novo. Aí eu tive que pedir demissão do emprego, fui para outro emprego, foi quando eu cheguei em Campo Grande, comecei a trabalhar num posto de combustível, e lá eu trabalhei só na administração mesmo, trabalhei 1 ano e 3 meses também no departamento fiscal, e aí desse serviço eu pedi conta, não, eu fui mandada embora, só que aí o pessoal do escritório de contabilidade, que fazia a contabilidade do posto, me contratou para trabalhar nesse escritório, e foi meu último emprego antes de ir para a faculdade. Foi onde eu fiquei 6 anos e algumas coisas lá. E esse último emprego, para mim, foi o melhor, assim, tanto em questão de ambiente de trabalho, até pelas coisas que eu fazia lá, porque muita gente trabalha a vida inteira em alguma coisa que não curte fazer, né? Eu gostava de trabalhar, embora no começo não tinha muito a ver com a minha faculdade, que eu estava fazendo na época, que era Direito, mas aí depois, com o passar do tempo, eu fui me identificando com direito tributário, então eu fui casando uma coisa a outra, e aí eu já tinha até me decidido, né, quando eu terminasse a faculdade, eu iria me especializar em direito tributário, o que não aconteceu, porque hoje... Ela se especializou em teologia. Hoje a gente cuida, né, dos impostos e tributos do céu, a gente está aí vendendo os terreninhos, brincadeira, gente, mas é isso. E aí, depois, eu fui para a faculdade de teologia, né? E também. Mas o último emprego foi o que eu mais gostei mesmo. Era muito legal. Viu aqui? Ouvi. Eu só queria dizer que você tem muito emprego e muito trabalho, muita experiência, porque você foi de cidade em cidade. Eu fiquei em Piracicaba só. Eu achei que você ia falar que é porque eu sou velha. Obrigada. Eu não mudei de cidade em cidade, mas eu tenho algumas experiências. Na verdade, eu não trabalhei em muitos lugares diferentes. Lá pelos meus 9, 10 anos, meu pai trabalhava numa loja de móveis e eu já ajudava a montar móveis. Então, isso aí é uma coisa que vocês não sabiam sobre mim. Mas meu primeiro emprego, meu primeiro estágio foi com 16 anos. Foi num restaurante. Posso comentar uma coisa aqui rapidinho? Eu percebi que você sabe montar móveis quando teve dificuldade de montar a cama da Dona Elisa na casa dela. E sem contar a prateleira que ficou torta. A prateleira foi o Akin. Se havia problema em deixar torta. A prateleira foi totalmente o Akin. Tem que cair em cima do Bachega. O Bachega e que cama que eu não desmontei? A da Fran. Agora, no final, da Fran. Foi a minha? A gente teve dificuldade de desmontar. Mas daí a cama tava quebrada, é outros 500. Ela não desmontava mais. Mas tudo bem. Mas foi com 9, 10 anos, gente. Já faz 15 anos. Tá? Eu não tô atualizado. A ajuda dele é entregar o prego. Eu não tô atualizado. Eu não tô atualizado. Assim. O Bachega nem entraria mais no currículo dele, porque não serve como... Sim, não, nem tá no meu currículo. Então, mas meu primeiro estágio foi num restaurante, e assim, ele era tudo. Ele era padaria de um lado, numa porta, restaurante na outra porta, e à noite virava uma pizzaria. E tinha confeitaria também. Sim, era tudo lá. E eu trabalhava no estoque lá, eu que ia separando o estoque de cada uma, porque cada uma dessas áreas tinha o seu chefe, e daí eu tinha que ir separando as coisas que cada um ia usar por dia. E nesse, uma vez, um pessoal alugou o restaurante para um casamento, e eu fui contratado de garçom. Foi minha única experiência como garçom, nunca mais me chamaram, mas não foi porque eu fui ruim, mas foi porque o restaurante faliu. Certeza que quebrou copos. Não, pior que não Ou tinha copo. Ou refrigerante a alguém. Não, gente, foi mó bom, ganhei gorjeta ainda. Mas o restaurante faliu com 4 meses que eu estava trabalhando lá.
Não foi por causa de mim, porque eu não trabalhava na parte financeira, só no estoque. Mas uma coisa assim, eu não sei se vocês conhecem o Bucafé, mas lá é um Bucafé, então, tipo, ele tinha uma vibe meio biblioteca, assim, livraria, porque tinha livros lá e a pessoa podia ler o livro e depois ela podia comprar o livro se ela quisesse. E depois disso, eu fiquei um tempo sem trabalhar, mas eu não fiquei parado, tipo, porque eu me envolvi em muita atividade na igreja. Mas atividades na igreja é assunto para outro episódio. Eu só voltei a trabalhar depois, com, tipo, 17 anos, isso foi do final dos 15 para os 16, aí depois, no final dos 17 para os 18, eu voltei, tipo, eu comecei a trabalhar na livraria, uma livraria aí que talvez vocês conheçam, mas eu não vou citar nome, porque eles não me pagam mais. Mas eu comecei a trabalhar numa livraria e foi muito legal, porque meu pai era cliente da livraria, e daí meu pai viu a plaquinha e conversou com o dono e falou, ó, meu filho tá procurando emprego. Aí eu entrei. Eu entrei como empacotador. E eu acho que foi a experiência de trabalho mais legal assim, que eu já tive, e eu vejo muito como, tipo, Deus me colocou ali para cumprir um papel e para viver tudo aquilo, porque ele sabia que eu não teria outra oportunidade de viver algo, tipo, como que fala? Um plano de carreira ou algo assim, tipo, né? Porque, pastor. Mas, então, lá dentro da livraria, eu comecei... Tem plano de carreira, mas é um plano de carreira de 12 anos aí, no caso. Celestial. Mas lá eu comecei como empacotador e eu trabalhei lá quase 3 anos. E eu cheguei a ser, tipo, lá a gente tinha a loja física e a loja virtual. E eu cheguei, tipo, a comandar a loja virtual. Então, tipo, durante um período ali, tipo, eu que tinha vários estagiários sob o meu cuidado. E foi muito legal, assim, porque, tipo, eu fui da base e fui subindo ao topo, e daí, quando eu tava quase chegando lá em cima, eu falei, eu não quero isso pra minha vida, eu vou sair e pedir demissão. E o mais louco, gente, é que foi, tipo assim, eu pedi demissão sem ter nada certo, sem nada, nada, nada. Eu só cheguei um dia, na verdade, um amigo meu passou a perna em mim, porque eu cheguei pro meu amigo e falei assim, ó, eu vou pedir demissão, mas eu vou tentar fazer um acordo. Aí, beleza, o patrão tava viajando, eu falei, quando o patrão voltar, eu vou chegar e conversar com ele. Quando o patrão voltou, meu amigo foi lá e falou o que eu ia falar. Daí eu tive que esperar mais uns 2 meses, porque daí eu pensei assim, não, agora que ele saiu, eu vou ter que esperar, tipo, ter uma equipe mais experiente para eu poder sair. Aí eu fiquei trabalhando lá ainda até eu conseguir treinar alguém para poder assumir o meu lugar. E eu só saí... Mas teu amigo saiu? Saiu. Ah, ele usou a sua desculpa para poder sair, é isso? Mas eu amo ele, gente. A gente ainda é amigo. Filho da mãe, né? Eu amo ele, a cabeça dele tá aqui. Eu vou mandar o podcast depois para ele, então vamos ser bons. Olha a cabeça dele ali naquele capacete do Tá vendo aqui? A cabeça dele não ia caber nesse capacete. Mas... Mancada. Então eu ainda tive que esperar mais um tempo. Aí eu já aproveitei que eu estava esperando, eu esperei até eu conseguir treinar outra pessoa para ficar no meu lugar. Aí isso foi mais uns meses. Ainda depois que eu já tinha treinado, que eu fui conversar com o patrão, ele ainda me segurou por mais um mês. Por isso que são quase 3, porque se dependesse de mim ia ser só 2,5. Mas então eu fiquei ali um tempo a mais, esticado. E foi legal, porque quando eu saí eu pensei assim... e durante o tempo da livraria eu também servi no exército, então eu trabalhava e servia ao mesmo tempo. E quando eu saí, eu falei, eu vou, tipo, dar um tempo, vou aproveitar o seguro-desemprego e tal, e fui para casa do meu irmão, que é em outra cidade. Eu cheguei lá na quarta. Na sexta-feira, me ligaram, me chamando para uma entrevista de emprego na segunda. Falaram que tinha aberto a vaga numa agência de publicidade, que eu conhecia o pessoal que trabalhava lá, e eles queriam conversar comigo na segunda. Aí, o que eu tive que fazer? Correr atrás de uma passagem para voltar para casa. Aí eu voltei para casa, na segunda eu fui lá e, tipo assim, não era bem uma entrevista, já era, tipo assim, me apresentando para a turma e falando, ele começa amanhã. Então, daí, tipo, caiu, assim, esse trabalho.
na agência. Portas abertas de Deus. E a gente ficou trabalhando na agência física, tipo, no escritório, durante uns meses, eu acho, uns 6 meses. E depois a gente, tipo, expandiu muito a agência, cada um estava morando num lugar, a gente achou que não estava compensando pagar um aluguel para ter um escritório físico, então acabou o escritório físico, eu fui trabalhar em casa, eu montei um escritório em casa, que eu conseguia, tipo, eu tinha espaço em casa para isso, então eu conseguia receber cliente e tudo. Basicamente, eu já trabalho em home office faz uns 4, 5 anos. Já está acostumado. Aí, e até hoje eu faço trabalhos para o pessoal dessa agência, mas eu não estou mais fixo com eles, porque eu faço estágio na Metodista. E foi nessa agência freelancer. que eu trabalhava nessa e foi assim agência que o Bachega me conheceu. que eu conheci a Nelisa, que eu fiquei morrendo de raiva dela, porque ela me deixou plantado esperando ela para uma reunião durante 2 horas. É a amizade, né? Explica o motivo, Bachega. Foi assim. Marcou a reunião e não falou onde que ia ser. Não, eu falei. O pior é que eu entrei lá esses tempos atrás, tirei print para ela e mandei. Então vai, Nelisa, conta a sua experiência aí. Bom, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Na verdade, eu e meu irmão, a gente queria fazer a escola de música aqui americana. A gente foi, fez a prova, tudo, a gente passou na escola de música. E aí, quando ia começar a turma da escola de música, a gente arrumou um emprego. E aí eu não pude entrar na escola de música e fui trabalhar, né? E não eu trabalhei virou numa uma grande empresa. compositora. Eu queria aprender a tocar sax. Nessa empresa, eu fiquei 1 ano, que foi em 2010 que eu comecei a trabalhar lá. Por quê? Era um trabalho... Eu tava terminando, né? Tava no meio do colegial, né? Do 3º ano. Então, eu trabalhava de noite. Eu trabalhava da 1 às 9. E era uma empresa que fazia clipes para camisa social. Essas camisas sociais, assim, mais chiques, mais caras, elas têm um clipe que fica presa nela de alumínio. E a gente produzia esse clipe. Então, eu era operadora de máquina pneumática. Eu não sei o que é isso. Uma camisa social normal, normalmente o clipe é de plástico. Da próxima vez, vocês que forem ver uma camisa social na caixa, reparem, ou vai ter um clipe de alumínio, ou vai ter um clipe de plástico. Plástico. Eu já vi mais de plástico, né? Porque eu não tenho acesso a camisas caras. Não vou falar a marca porque ninguém tá me pagando. Mas aquela que paguem a gente, que a gente D. fala as marcas de vocês, gente. Até essa marca com D a gente aceita. A gente pode falar dela todo episódio, se vocês patrocinar ela. Eu apareço aqui com ela todo episódio. Enfim, a gente... E olha que ela tem feminina também, hein? Perfeito, gente. Eu apareço com uma dela também. Manda um direct pra gente. @D. Manda em direct pra gente. Se quiser dar um terno também, eu vou casar. Isso. Eu produzia clipes, né? Então eu era operadora de máquina pneumática. Da 1 às 9, fazendo clipes. E foi nessa época que eu queria fazer faculdade. Ai, gente, olha. Cada emprego eu queria fazer uma faculdade diferente. Nessa época eu queria fazer engenharia mecatrônica. Porque, né? Máquina, pneumática e tal. Eu muito queria fazer engenharia mecatrônica. Eu não segui nesse caminho. Quem seguiu foi meu irmão. Amém, né? E aí, quando eu entrei na faculdade de publicidade, de que, no caso, eu fiz publicidade, eu saí dessa empresa. Né? Eu saí dessa empresa. Só que aí, logo, minha mãe arrumou um outro emprego para mim, que era numa associação que fazia revisão de poupanças e aposentadorias, que foram bloqueadas na época do Collor e do Bresser, ou seja, de 93 a 97. Então a gente fazia revisão. A gente fazia revisão dessas poupanças, que o dinheiro ficou, os cruzeiros e os cruzados ficaram bloqueados. Então as pessoas elas conseguiram reaver esse dinheiro em real.
e nós que fazíamos essa revisão. Então, eu trabalhava com advogados. E aí, nesse caso, eu queria fazer o quê? Eu ia prestar a faculdade, né? E aí eu prestei publicidade, prestei direito e prestei fono. Olha que maravilha. Parece aí eu passei eu. Daí, né? Mas Passou nos três. outro dia a gente fala de faculdades. Enfim, aí eu passei em publicidade, passei em direito, só que eu acabei escolhendo a publicidade. Eu trabalhei nessa empresa por 2 anos. E aí, além de eu fazer atendimento ao público, eu também tinha 9 filiais que eram responsabilidade minha. Então, teve uma época que eu fui para Limeira para poder treinar, né, as pessoas para abrir a nova filial. Eu me achava muito importante, né? Imagina. Enfim, e nisso eu estava na faculdade. Depois disso, eu saí, porque aí fechou, né? Fechou essa empresa, porque ela tinha pouca duração, na verdade. E eu entrei eu entrei na Procor. A Procor é uma clínica que faz exames do coração. Vai vendo, gente, a gente passa por todas as áreas. Nessa época, Fran, eu também queria fazer medicina. Quem nunca? Tá disponível na Netflix, gente. Tá disponível. E na Procor eu trabalhava como secretária, né, com atendimento ao público, só que também eu ajudava alguns médicos para fazer exame de esteira, ou para fazer ultrassom, que é o Doppler de perna, né, ultrassom vascular. Então eu ficava anotando o tamanho da veia, se tinha algum furo, eu anotava. E eu ficava lá dentro da sala com o médico, eu achava aquilo muito divertido. Aí na Procor eu fiquei 2 anos também. E depois eu mudei para a Vidarte. E isso já foi no fim da minha faculdade de publicidade. Eu não tinha estagiado em nenhum lugar. Eu fui estagiar na Vidarte, que fazia comunicação visual. Lá eu fiquei 2 anos também. Aí eu fui demitida no dia 14 de dezembro. Olha que lindo. 14 de dezembro. E aí, quando chegou em março do ano seguinte, de 2013, eu comecei a trabalhar na escola infantil Sapequinha. Observem que todos os meus empregos, as empresas têm um nome bem estranho, né? Enfim. E aí comecei a trabalhar na Sapequinha, porque a dona precisava de uma pessoa, porque uma das estagiárias tinha ido embora na sexta e não voltou na segunda. E aí ela sabia que eu estava sem emprego e pediu se eu podia ficar lá uma semana, né, para ela conseguir uma estagiária de pedagogia e tal. E essa semana tá bom, durou, né? Até hoje. Essa semana durou 5 anos. Duraram 5 anos, eu fui ficando. Daí a Nelisa quis fazer pedagogia. Então, aí que tá. Eu nunca quis fazer pedagogia. E também, nesse período que eu trabalhei na escola... Porque olhava para as crianças e pensou, eu não vou cuidar disso. Eu não vou cuidar disso. É porque, assim, trabalhar com criança é legal. Sabe? Aí, estar em volta de crianças, eu já não acho muito legal. Eu tenho essa dificuldade, assim. Então, não é que eu gosto de criança, eu gosto de trabalhar com crianças, de ver o desenvolvimento delas e tal. Enfim, fiquei na escola 5 anos, e aí eu entrei como auxiliar de maternal, passei por todas as salas que tinha na escola, e acabei meio que virando uma auxiliar de coordenação. E aí eu trabalho lá até hoje, né? Faço a edição das videoaulas, por conta da pandemia. Só que olha, eu tava anotando aqui, fazem 3 anos que eu tô no departamento de escola dominical. Porque assim que eu entrei na faculdade, né, a gente entrou na faculdade em 2019, abriu o edital e em abril eu comecei a trabalhar. Então é 2 anos, amizade? Porque eu tô no 3º ano da faculdade, né? Aí eu contei assim, entendeu? Mas são 2 anos de trabalho. Faz uma conta melhor. São 2 anos. O ano que vem ela faz 3 anos, gente. Gente. No caso. É que eu contei pelo ano da faculdade, entendeu? Tipo, eu entrei no 1º ano, eu tô no 3º ano. Enfim, vocês entenderam aí.
Se não entendeu, depois vocês mandam uma mensagem pro Bachega que ele explica. Pesquisa no Google que eu não tenho tempo, não. Mas, enfim, e aí eu tô no departamento agora, e adivinhem, estou trabalhando na área de teologia? Não, amados, não estou trabalhando com mídias sociais. Mas eu queria saber de vocês têm alguma história, tipo, muito louca de alguma coisa que aconteceu no trabalho? Eu tive uma história interessante, traumática, enquanto eu trabalhava como auxiliar de dentista. Porque a clínica ela ficava aberta das 7 da manhã até as 9 da noite. Então, eu não trabalhava o dia todo, eu trabalhava no segundo turno, né, que era das 11h30 até as 9, talvez até quando um pouquinho mais ficava lá. Mas era muito raro passar desse horário. E a moça que era secretária, ela sim trabalhava das 7 até a hora que fechasse. Então, aí, para compensar o horário dela, para ela não fazer hora extra, no sábado ela não trabalhava. E aí, no sábado, eu trabalhava no lugar dela como secretária, trabalhava na recepção. E aí, eu me lembro de uma vez, era por volta das 4 da tarde, assim, a clínica era de andar, então, no primeiro andar era uma lojinha, na segunda a recepção da clínica, na segunda a clínica e na terceiro lugar lá onde fazia próteses, essas coisas. Tinha duas segundas? Andar do prédio. Não, no falou... térreo era uma lojinha. Ah, no primeiro andar a recepção, aí no segundo andar a clínica, no terceiro lá onde fazia as próteses e os aparelhos. Aqui, eu acho que a Fê trabalhou lá na clínica que a gente vai em São Paulo. Era tipo a de vocês, porque era clínica popular também. E o último prédio era... Clínica popular. E o último prédio Paga uma era cara naquela a porcaria. casa... Era o apartamento do meu chefe. Então, um dia lá à tarde, a gente ouviu o maior barulho que estava acontecendo lá embaixo, o povo gritando, e a gente, os dentistas, o povo que estava sendo atendido, estava tudo correndo para ver o que era, e a recepção tinha sido assaltada. 2 caras tinham entrado de capacete, entraram com revólver, tudo, assaltaram lá a recepção. E aí a gente ficou morrendo de medo, né, conversando com o nosso chefe, que a gente tinha ficado com medo. Eu lembro que a gente ficou 2 dias sem trabalhar, porque todo mundo ficou com medo de trabalhar. E, na época, todas as dentistas eram mulheres, só o meu chefe que era dentista homem. Então, aí a clínica ficou fechada 2 dias, até que meu chefe contratou um pessoal de segurança para trabalhar lá. Só que o meu chefe, desculpa, chefe, se ele estiver ouvindo esse podcast, ele não pensou, ele não raciocinou. Por quê? Os caras assaltaram a clínica 4 horas da tarde. Aí, o que ele pensou? Vou colocar segurança das 4 da tarde até a hora de fechar. Se esquecendo que a clínica ficava aberta o dia inteiro. Inclusive, na hora do almoço, eu chegava lá meio-dia, 11h30, cobria o horário de almoço da recepcionista, e quando ela chegava, eu ia para a clínica. E nesse horário do almoço, não ficava ninguém na clínica, só eu, não ficava ninguém, porque todos os dentistas iam almoçar e tal. E aí, eu falei para ele, olha, eu posso até ficar aqui sozinho, mas eu não vou ficar com a porta da recepção aberta. Aí, eu criei meu próprio negócio de segurança, né? Eu atendia as pessoas pelo interfone, e se fosse algum paciente, eu deixava o paciente entrar e ficava lá junto comigo, só eu e o paciente lá. Mas, tipo assim, eu ainda falei com o meu chefe, eu só vou abrir a porta se eu conhecer o paciente também. Se for um paciente estranho, eu não vou entrar. E aí, beleza. Os pacientes novos, né? E aí, então, só que daí ele tem aquela parte lá de cliente novo, essas coisas de fazer orçamento, a gente tirou tudo isso do horário de almoço. Isso só acontecia depois, quando a clínica já estava aberta mesmo. Enfim, aí um mês e meio, mais ou menos depois, nessa rotina de segurança chegar às 4 horas da tarde, a gente estava num momento que não tinha paciente ninguém, tudo lá na recepção conversando, as dentistas, até o meu chefe estava lá também, os mesmos caras do mesmo jeito entrou, 3h30 da tarde. Claro que eles já estavam lá marcando, né, que o segurança chegava só às 4 horas da tarde. E aí eu lembro, ontem eu até estava conversando isso com o Gabriel, que eu tinha acabado de comprar um celular novo, aquele Sony Ericsson, que era roxinho, bonitinho, né? Cara, eu tava louca para comprar aquele celular, e eu tinha acabado de comprar. Tinha uma semana, mais ou menos,
E aí eles chegaram bem na hora que eu estava mostrando lá pro pessoal. Aí, tipo, o cara aponta para você, o que você faz, né? Entrega o celular, nem aí depois as gurias lá, as doutoras, ficou me zoando, porque todas elas estavam com o iPhone na mão, no bolso e tal. E nenhuma delas entregou o celular, né? Elas só colocaram no bolso, esconderam dos caras, porque eles entraram e só queriam dinheiro. Eles sabiam que lá tinha dinheiro visto, as pessoas pagavam os procedimentos com dinheiro. Eles já tinham entrado uma vez, já sabia todo o procedimento, né? Então, a única coisa que eles queriam era dinheiro fácil. E a burra foi e entregou o celular, que nem tinha pagado a primeira parcela ainda. Fiquei 10 meses pagando o celular que eu não usei. Então, foi assim. Aí, depois desse dia, meu chefe resolveu contratar segurança para ficar o dia inteiro. Boa. Muito bom. Depois que perde, que contrata. Lá na escola, teve uma vez, se vocês estão falando de roubo e tal, lá nunca roubou, nunca nada roubou. Mas aconteceu um episódio que, assim, se não fosse trágico, seria muito engraçado. Porque é assim, pensando agora no que a gente fez, foi engraçado, mas o contexto em si é trágico. Porque tinha uma criança, né, que estudava lá na escola, que os pais, eles eram separados. São separados. E aí, na época, a mãe estava em disputa judicial para ter a guarda total da criança. O que aconteceu? O pai decidiu ir buscar a criança. E lá na escola a gente tem o procedimento, né, de segurança, que é o quê? Quando chega alguém para retirar a criança, né, na hora de ir embora, a gente pergunta quem é, pede documento, e a gente vê na ficha da criança se a pessoa que fez a matrícula deixou aquela pessoa como responsável pela saída. Então, se a pessoa tivesse lá com o nome, a gente conferia no RG, cara crachá, e entregava a criança. Esse cara não estava. E quando a gente pegou a ficha dessa criança, tinha todo o processo judicial, porque a escola tem que ficar com uma cópia. Aí, o que acontece? Chamamos, né, a dona da escola e falou assim, olha, fulano tá aí para buscar o ciclano. Aí ela, não pode entregar. Aí a gente, mas ele tá aí. Aí ela, não pode entregar. Eu falei assim, então você vai lá falar com ele. Ela foi lá, conversou com ele, explicou que não podia entregar, porque por mais que ele fosse o pai, a escola tinha esse procedimento, bebê. Só que ele saiu batendo o pé. Ele ficou muito, muito nervoso. E ele ameaçou a dona da escola. E ele falou assim, que da próxima vez que ele voltasse, ele não ia voltar sozinho. E que ela ia ter que entregar a criança de qualquer forma. Mano, ela voltou, assim, ó, ela perdeu a cor. Sabe, ela ficou gelada. Ficou branca, a boca dela, assim. Aí a gente, o que aconteceu? Ele, meu Deus, não sei o quê. Aí que vem a parte engraçada. Como a gente não podia, né? A gente não sabia, na verdade, o que esse homem ia fazer, se ele ia vir armado, se ele ia vir com uma gangue. Porque assim, né, gente? Professor é criativo, né? Então a gente imaginou várias coisas, assim. Aí o que a gente fazia? Deixava o portão da escola fechado. A parte da tarde, né? Na entrega das crianças, o portão já fica fechado. Só que em determinada hora da tarde, a gente abre o portão e aí as pessoas entram no corredorzinho que tem. E só toca o interfone. Nesse mês que seguiu a ameaça, o portão ficava fechado. A gente manteve a criança trancada dentro do banheiro até a mãe dela chegar. Não, a gente deixou o portão fechado até a mãe desse menino chegar. Entendeu? Então, se ela chegasse 5h30, o portão ia estar fechado até 5h30. Só que aí a gente não sabia também se ele ia querer entrar na escola no meio do dia, durante a manhã, não sei o quê. O que a gente fazia? Quando tocavam a campainha, então tem um corredor, tem uma porta, né, que é o que dá acesso à escola, tem um corredor e tem um portão. Descia uma pessoa... Enquanto essa pessoa descia para abrir o portão, uma outra trancava a porta da escola. Nossa. Ou seja, se a pessoa que ia abrir o portão, se fosse o pai da criança... Já ficava de sacrifício. Ela se lascava sozinha, né?
Ficava de oferenda já, ó, aceita a nossa oferenda. Ficava de oferenda, sabe? Então, tipo, se fosse um ladrão, se fosse qualquer pessoa, aquela pessoa ia se sacrificar pelo bem maior. E era muito engraçado, porque na salona tem uma janela muito grande, então a gente deixava a janela fechada, entendeu? E ficava espiando para ver se era pessoa. Então sempre ficava uma pessoa na janela, uma na porta e uma na janela da cozinha. Porque eram os 3 pontos onde dava para entrar na escola e onde dava para ver o portão. E, mano, a gente ficou durante um mês nesse esquema. E aí a gente avisou a mãe da criança, né? Falou, ó, ele veio aqui, não sei o quê, lá, lá, lá. E aí ela pediu uma urgência, né? No processo. E ela acabou ganhando o processo, ganhou a guarda, tudo. Então, quando ela tava com o documento em mão, e ele tava com aquele negócio lá de ficar longe, sabe? Uhum. Não sei se é medida protetiva. Então, ele tava com isso aí, então ele não podia chegar nem perto da escola, na verdade. Mas olha, quando a gente lembra dessa história, a gente ri, porque, mano, onde já se viu, sabe? Deixar uma pessoa sozinha no corredor e trancar todas as portas. Ai, que emoção. É isso aí, gente. Trabalhar na escola tem muitas histórias, na verdade. Mas eu vou contar mais uma história antes da gente encerrar, porque é uma história muito boa que aconteceu lá na livraria. A livraria, como eu falei, tinha a loja física e tinha a loja virtual, o site. Mas tinha mais de uma loja física. E de vez em quando, o patrão ele viajava de uma loja para outra, levando mercadoria, ou só para ver como que estava. E quando ele ia viajar, a gente aproveitava, né? E aconteceu assim, eles instalaram umas TVs na loja inteira com sistema de som, mas tudo estava conectado a um Chromecast, que ficava conectado no computador secundário do caixa. E daí, para todo mundo poder colocar música lá e ficar tocando uma musiquinha ambiente, um louvorzinho, né, e tal. Mas, o que eu e meu amigo fazia? A gente assumiu o controle do Chromecast pelo celular e ficava colocando alguns vídeos de terror, sabe? Tipo, de umas bonecas, assim, e tipo, coisa curta. Tipo, era coisa de 3 segundos que a gente colocava no meio da playlist dos louvor. A gente via, tipo, normalmente das 3 às 4, a loja ficava, tipo, vazia, sem cliente. Era normalmente nesse horário. E daí a gente colocava esses vídeos, colocava uns gritos, a gente sempre olhava para ver se não tinha cliente na loja para não traumatizar ninguém. Mas tinha uma mulher que ela era muito penteca, assim, ela já foi espírita, então ela era muito, assim, pirada nessas coisas. E ela começou a ver aquilo, e ela, tipo, a hora que acontecia, ela corria para dentro do escritório e falava, tá acontecendo, tá acontecendo. Aí, quando a gente saía para ver, já tinha acabado, já tava, tipo, tocando uma música. E a gente ficou fazendo isso durante uns 15 dias. Só que toda vez que ela ia mostrar pra gente, tipo, não rolava. E isso, tipo assim, de umas 15 pessoas que trabalhavam nesse andar, 3 sabiam. Que era eu, meu amigo e mais uma outra menina. Mas, e tipo, a gente ria muito, até que chegou o dia que a gente falou, não, a gente vai ter que revelar e tal, né? Aí a TV, ela ficava numa coluna, e o cabo ficava embutido por dentro. Só que tinha um DVD embaixo, que os clientes usavam para poder testar DVD que eles iam comprar. E o DVD, o cabo ficava por fora. Aí o que a gente fez? A gente enfiou o cabo do DVD, passou por cima da TV para parecer que era o cabo da TV. Daí, quando ela chamou, aí nesse dia a gente, tipo, nossa, a gente aterrorizou muito, porque a gente ficou colocando toda hora. E a gente ficava contando umas histórias, tipo, pra ter. Sabe quando o azulejo estufa? O azulejo tinha estufado, tipo, na mesma semana, e a gente ficou falando, não, isso é espiritual, isso é espiritual. Mas a gente colocou muita pilha nela, mas muita pilha. Tipo, ela chegava na livraria ungindo tudo, assim, mas, tipo, perdão, Deus. A gente colocou a foto da menina do exorcismo e com aquele grito, e daí ela correu chamar a gente, daí o grito era muito alto, aí a gente foi correndo e tava rolando ainda, daí ela falou, meu Deus do céu, não sai, não sai. Aí eu subi na escada e puxei o cabo da tomada. Só que a TV não desligou, obviamente, porque o cabo da TV tava por dentro.
Aí no que eu desliguei, eu olhei pra ela, assim, mas tipo, nisso, eu já tava apavorado, assim, eu já tinha entrado no... Olha que eu puxei o cabelo, ela viu que eu assustei, ela foi pra trás, assim, aí ela foi congelando. Aí eu falei, é brincadeira, brincadeira, brincadeira. Daí eu liguei de novo, aí eu pausei no celular. Aí ela, seus idiota! Aí nisso todo mundo já tava rindo, porque todo mundo percebeu. E ela, seus idiota! Onde já se viu brincar com essas coisas? Mano, eu chorava, tipo, minha barriga doía, eu já tava quase me mijando. Eu, tipo, mal conseguia descer da escada. E, tipo, mano, foi 15 dias pra contar essa, mas foi muito boa. Muita coisa aconteceu naquela livraria, muita coisa. Mas vai ter que ficar para outro episódio, porque esse episódio já tá super longo. Mas é isso, gente. Segue a gente nas nossas redes sociais, @sobrevivências.mp3. Segue também os nossos perfis individuais. O meu é @bachega.mateus. O meu é @aqui.valente. O meu @FranNogueiraGSouza. E o meu @Nelisa Brito. Semana que vem a gente tem outro episódio das nossas entrevistas. Vai ser a última entrevista. Mas fica ligado, então, para os próximos episódios. Comentem o que vocês querem. Isso, gente. Comenta tema, comenta a história que vocês querem que a gente conte. Às vezes você viveu alguma coisa com um de nós e quer muito que essa história se espalhe e que a gente passe vergonha nacional aqui. Então, comenta aí que a gente conta. Comenta que talvez a gente até te chame. Se tem um lugar onde a gente pode ser exposto, é aqui. Exato. Verdade. Somente aqui. Mas lembra também de seguir o Minutos, o nosso podcast secundário de devocionais. Minutos no Spotify ou no YouTube. Lá no nosso Instagram tem o link para os dois perfis. Então é só você clicar lá no link da bio que você consegue ir para Minutos ou para Folga. Ou para Sobrevivências. Folga Pastor é o nosso nome. Mas é isso, gente. Tenham uma boa semana e até a próxima. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau.